pessoal, vamos à nossa aula de hoje de História. Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o tráfico de escravos. Nós falamos um pouquinho sobre isso na aula passada, quando a gente falou lá da produção da cana-de-açúcar e que depois eles precisaram de mais pessoas para trabalhar. Não foi assim? E veio a necessidade dessa mão de obra, necessidade de mais pessoas trabalhando. Então, na aula de hoje, a gente vai ver da onde que vinha essa mão de obra, Mais precisamente da África, Eles vinham da África para o Brasil. Era o tráfico de escravos. Então, vamos lá. Ele vai contar pra gente que a escravização dos africanos e o tráfico para o Brasil aconteceu da seguinte maneira. Ao navegar pela costa africana, os portugueses, eles estabeleceram regiões que serviriam como ponto de embarque e desembarque dessas pessoas. Eles escolhiam um lugar e falavam, desse lugar aqui vão sair os navios e nesse lugar é onde os navios vão atracar quando chegarem da África. Eles estabeleceram aquele lugar como ponto de partida e ponto de chegada. A partir daí, o contato entre portugueses e chefes políticos africanos começou a existir. Com esse contato, os portugueses perceberam que na África, assim como na Europa, havia uma coisa. Marca esse pedaço. A escravidão por guerra. Tá marcado bem pretinho aí. Escravidão por guerra. E por que acontecia isso? Que tipo de escravidão era essa? Era aquela escravidão que se dava pelas rivalidades entre as sociedades africanas que guerreavam. Então, o que acontecia? Existiam povos africanos que entravam em guerra com outro grupo. E aí os dois grupos guerreavam, um vencia. Aquele que perdia ia ser escravo do grupo vencedor. Então era assim que funcionava. Dessa maneira, os portugueses viram uma oportunidade de negócio, com os africanos. O que eles iriam fazer? Pode marcar isso aí também. Comprar os escravos que eram formados pelas guerras e vendê-los na Europa por preços bem mais altos. Então eles iam lá comprar os escravos que estavam na guerra, então eles já estavam acostumados com esse sistema de luta, de força. Então eu vou comprar aqueles escravos, só que ele comprava por um preço pequenininho. E na hora que ele ia vender esse escravo para a Europa, ele vendia por preços altíssimos. Por quê? Porque os donos de fazenda, os senhores de engenhos, estavam precisando de mão de obra e precisavam de gente para trabalhar. Então, mesmo que ele negociasse, como eles colocavam o preço do escravo lá em cima, mesmo ele baixando um pouquinho esse valor, ainda ia vender esse escravo a preços bem caros, Virando. No entanto, esse comércio de escravos era pequeno até o início da colonização, Como você viu nas últimas aulas, com o povoamento e o incentivo da plantação de cana-de-açúcar no Brasil, houve a necessidade de mão de obra. Inicialmente se usou a mão de obra escrava indígena, porém, em pouco tempo os portugueses decidiram se utilizar de mão de obra escrava africana, porque só os índios não era mais suficiente para poder suprir essa necessidade de mão de obra. Para os escravos africanos chegarem ao Brasil e trabalhar nessas lavouras de cana-de-açúcar, era um caminho muito longo. Tá vendo essas 3 setinhas que tem aí? É todo o trajeto que eles faziam. Forneciam produtos para os chefes africanos. Com esses produtos, guerras eram estimuladas e aquele grupo que perdia virava prisioneiro do outro.
E aí, esses que perdiam e eram prisioneiros eram os escravos que eram vendidos. Os portugueses transportavam esses escravos para o Brasil, onde eles eram vendidos para os senhores de engenho. Esse era o sentido da escravização dos negros que vieram para o Brasil. Marca essa partezinha daí de baixo. A mão de obra escrava se deu por um motivo. Qual era o motivo de utilizar a mão de obra escrava? Lucratividade do comércio de escravos. Eles queriam dinheiro, como sempre. E como vender os escravos estava dando muito lucro, esse era o motivo por que eles faziam isso. Quem era que fazia esse processo de compra e venda? Era o traficante de escravos. Ele era um agente que ia lá, comprava os negros e aí depois ele ia e vendia. Por isso que ele era chamado de traficante de escravos. Ele que organizava as pessoas que trazia nos navios negreiros e chegava aqui e vendia para os senhores de engenho. Com isso, esses traficantes de escravos ficavam cada vez mais rico, né? Porque ele estava vendendo esses escravos muito caros. Na página seguinte, ele vai falar para a gente de onde saíam esses escravos. A gente sabe que veio da África, mas de onde? De que lugar? Ele marca aqui, né, quais foram os lugares de onde estavam vindo da África. Esses lugares aqui, Porto de Cabinda, de Luanda, Benguela, Costa da Mina e Moçambique. Esses eram os lugares, algumas regiões, de onde os escravos estavam vindo, tá? E apesar desses escravos possuírem características físicas, hábitos, línguas e tradições diferentes, a maior parte dos africanos eram escravizados, né, que foram trazidos para o Brasil, pertenciam a duas etnias. Já expliquei para vocês o que quer dizer etnia, né, a cultura dele, o povo dele, de onde ele veio. Essas duas etnias eram as seguintes: um grupo era o grupo dos Bantus e o outro grupo era o grupo dos sudaneses, tá? Eram essas duas etnias aqui que vinham para cá. Como que era a travessia desses negros? Eles eram colocados nos alçapões dos navios. Ninguém via no navio lá, lindo, maravilhoso, desfrutando de uma viagem belíssima. Não, eles pegavam muitos negros, jogavam lá nos porões dos navios, a condições péssimas, né? E por esse motivo, quando eles chegavam aqui, muitos desses negros estavam mortos e ao longo do caminho, quando ia morrendo, eles iam jogando no mar para poder esvaziar o navio, porque a gente sabe que viagem de navio é uma viagem longa, não é uma coisa que sai hoje e chega amanhã, né? Demoravam meses. Então era assim que eles iam fazer, tá? A violência, nós já falamos sobre a violência desse escravo, que ele trabalhava horas e horas e não tinha direito a descanso. Quando se rebelava, sofria os castigos, né? E essa resistência dele se manteve porque, conforme ele resistia àquela escravidão, eles fugiam. Quando eles fugiram, eles formaram os quilombos. E aí iam viver lá. O que era o quilombo? Era um lugar de resistência à escravidão. Eles estavam ali para preservar, para manter a sua cultura, para viver da forma que eles foram criados, que eles foram ensinados, né? Manter as suas tradições. Então ali eles iam viver nos quilombos. Lá embaixo, na página 32, ele fala que o maior quilombo, que eu já falei com vocês, foi formado no Brasil, foi o quilombo dos Palmares, né? Que durou cerca de 100 anos,
Quando foi derrotado esse quilombo, ele foi incendiado pelo exército português devido às grandes forças dos quilombolas que estavam tendo juntos. Eles estavam formando quilombos e estavam ficando fortes contra a coroa portuguesa. Então essa foi a forma que eles encontraram de atingir os quilombos. E o principal líder desse quilombo foi Zumbi dos Palmares, que chefiou o quilombo contra os portugueses e que morreu no dia 20 de novembro de 1695. E para representar essa luta contra a escravidão e a opressão dos negros no Brasil, se instituiu o feriado que a gente conhece, já falamos na aula passada, o Dia da Consciência Negra, que é o dia da morte do Zumbi dos Palmares. Tá? Então agora, pessoal, é só você responder as suas atividades, inclusive no seu caderno. Qualquer dúvida é só chamar e amanhã não esquece, tem a correção. Até a próxima aula.